Olha só que bacana, a gente escolheu desenvolver as emoções, né? Para desenvolver as emoções, a gente vai percebê-las, vai senti-las, e existe o tempo, que é um fator preponderante nesse processo. E hoje falaremos sobre ele aqui. Então me encontre depois da vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalt terapeuta. E aqui na internet temos esse trabalho, né, baseado na abordagem da gestalt terapia, no qual ajuda você a entender um tanto melhor aí sobre os aspectos vivos, né, da nossa alma, da nossa existência, que são sentimento, sensação, percepção, emoção. O objetivo, enfim, é que a gente possa viver melhor dentro da nossa condição humana, certo? E nesse vídeo a gente vai introduzir aqui a ideia do fator tempo nesse contexto. Então, a partir do próximo tópico a gente já sai desenvolvendo isso. Muito bem, o tempo, né? Para alguns científicos ele é uma ilusão, ele não existe. Por quê? Porque o tempo, agora aqui, enquanto nós estamos frente a frente, é um. O tempo em que essa situação do frente a frente já passou é outro. Um tempo que ainda vai vir é outro também. E aí, como que a gente faz para ser assertivo a maior parte do tempo, se existem esses três tempos diferentes? Certo? Então eu posso inclusive estar aqui na sua presença, nesse exato momento, e não estar presente. Você não me sentir realmente presente com você aqui, porque de repente sinais aqui corporais que eu apresente te deem a impressão de que o foco da minha mente está em outro momento, ou do passado ou do futuro. E aí? Como você se sente a partir disso que você está percebendo? Veja bem, eu não estou querendo confundir ninguém aqui, né? Mas o simples fato de eu não demonstrar a minha presença aqui para você, nessa conversa comigo, já te coloca diante das suas emoções. Se você tiver crenças de baixa estima, né, dores de abandono, né, no seu contexto histórico, a minha não presença que você estaria percebendo agora tocaria nesses registros que você tem. Então veja bem que o que eu falo aqui às vezes parece um tanto complexo, mas no fim das contas pode até ser simples. A principal característica do que eu te trago aqui é que é real, certo? Meus exemplos agora têm a função de tornar concreto isso que eu te falo aqui. Então imagina assim, se você não me percebe realmente presente aqui na sua frente e tiver essas crenças, essas situações que eu descrevi, está tudo ativado agora. E isso está despertando as reações emocionais, a parte física disso, e você está tendo que lidar com elas. E aí, a partir disso, a gente pode refletir sobre o tempo, que é a proposta do vídeo aqui, é também um fator preponderante. O tempo de pensar é diferente do tempo de sentir, do tempo de internalizar, do tempo de assimilar, assim como o tempo de agir também é diferente disso tudo. Conforme a gente vai se tornando consciente desses tempos, a gente vai aprendendo a gerenciar melhor o que? O nosso processo emocional. E com isso a gente desenvolve uma inteligência emocional. E inteligência emocional é algo super valorizado hoje em dia em quais contextos? Relacionamentos conjugais, relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais, ambiente profissional de trabalho. As pessoas que entendem melhor as suas emoções e conseguem gerenciá-las
que entendem melhor o seu lugar e não absorvem confusões de terceiros, elas se sobressaem, elas se destacam. Em contrapartida, já existem dados estatísticos aqui no Brasil confirmando que a maioria das demissões, por exemplo, acontecem não pela falta de qualificação dos profissionais, mas sim pela dificuldade destes em realizar um gerenciamento das suas próprias emoções nas relações que eles estabelecem dentro desse contexto de trabalho. Você vai perceber que no YouTube existem milhares de canais que ensinam inteligência social, né? As relações não estão se desenvolvendo ao longo do tempo porque existem aspectos que as pessoas não estão conseguindo se responsabilizar em si mesmas, que dirá nesse contato com o outro e no porvir, né, dessa relação. Não há tantos diálogos quanto a gente gostaria. Então, por isso, também nesses contextos se observa, né, que quem tem uma habilidade maior para lidar com as suas próprias emoções, muitas vezes ajuda o outro a lidar com elas e os dois vão juntos. Mas tem que haver humildade de ambos, senão não dá certo. No próximo tópico a gente vai contrapor essa questão do tempo. Aqui agora o desafio é contrapor essa questão do tempo, né, demonstrando para você aqui os conflitos que pode acontecer. Um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma dor, né, emocional aí, que seja relacionada à situação de abandono. Qual o efeito dela sobre mim? Essa dor vai me deixar agitado quando eu me perceber sendo abandonado. Eu me perceber sendo abandonado pode acontecer em qualquer contexto no qual eu, olhando para as coisas que se apresentaram, né, e eu sentindo as sensações que se apresentaram, eu feche a minha percepção de modo que eu diga para mim mesmo: fui abandonado. As reações físicas associadas a isso imediatamente se manifestam. Porém, todavia, contudo, entretanto, isso pode acontecer num contexto em que o outro não saiba que o que ele fez desperta em mim essa minha dor de abandono. Eu sou responsável pelo meu repertório emocional, o outro deveria ser pelo dele. Só que, qual o conflito que pode surgir? Uma vez que eu saiba que determinadas coisas me fazem sentir como se eu estivesse sendo abandonado, se eu guardo isso para mim quando isso é despertado, eu não resolvo de novo essa minha dor de ser e estar abandonado, de me perceber abandonado. Olha só, presta atenção. Eu fico com ela para mim e a resolvo da mesma maneira cujo o registro está guardado aqui. Serei abandonado, invariavelmente. Vamos supor que esse é o registro. Então, tudo se fecha do jeito que já está. Nosso corpo tem uma tendência autorreguladora que nos coloca diante desse tipo de situação para que a gente desenvolva novas respostas emocionais. A gente mesmo acaba atraindo pessoas e situações que nos desafiam a emitir respostas diferentes. Como isso acontece, não há uma explicação científica aí suficientemente definitiva sobre isso. Então, no próximo tópico, a gente vai fazer uma síntese disso. Nesse vídeo, passamos pelos aspectos, né, de que um desenvolvimento emocional é responsabilidade nossa e vimos que a gente tem alguns registros
E a nossa tendência autorreguladora do corpo nos coloca frente a frente, diante de situações nas quais nós temos a oportunidade de completar esses registros, né, a partir da nossa experiência, de modos diferentes. Desenvolvimento emocional é um processo que passa por isso. A gente aprende a ter novas respostas emocionais, mas não é possível tê-las sem entender as que já existem. Nesse sentido, o tempo é um aspecto primordial e essencial, porque a resposta que já está lá vai levar um tempo até vir na nossa percepção. E esse tempo que a resposta que está lá vem para a nossa percepção é mínimo, é rápido, é quase se torna como um impulso, porque é o que já está lá. Quando você começa a querer desenvolver a sua percepção e coloca novas respostas do seu repertório, existem outros dois tempos que você precisa prestar atenção, que seria o tempo de assimilação. Você, como um organismo vivo, que percebe e se emociona, internalizando essa nova resposta, precisa de um tempo que é bem maior do que esse, de simplesmente responder com a resposta que já está lá. Aqui entra a noção de processo da Gestalt terapia. É um caminho em andamento, no qual muitas vezes, até que essa resposta nova se estabeleça, você vai responder com o que já existe lá. E se o que já existe lá traz desafio, traz sofrimento, esse é o problema desse tempo de assimilação. A gente não quer ficar repetindo essas consequências desagradáveis, mas para resolvê-las, para atingir novas respostas, a gente precisa sim passar um tempo enfrentando isso e instalando novas respostas no nosso repertório. E é exatamente por isso que muitas pessoas fogem de terapia. Mas aqui no meu trabalho a gente tem, né, uma solução para quem não suporta a ideia de um longo período em contato com um psicólogo, falando dos seus problemas e das suas soluções. Né? Normalmente muitas pessoas associam que um psicólogo é alguém para ouvir nossos problemas. A gente fala, tá? De soluções também, ajuda você a desenvolver isso. É tudo junto, certo? Pois então, eu tenho um processo aqui que você passa um mês comigo e a gente trabalha, né, a mediação dos seus conflitos emocionais. Né? Inclusive, nesse processo, você é quem faz tudo. Eu só não te atrapalho. 2 horas aí a gente se encontra, eu ajudo você a ficar frente a frente com a sua emoção e a conversar com ela, chegar num acordo diferente aí, no qual você vai praticar durante o seu tempo de assimilação, né, sobre a minha supervisão por um mês. Se isso te parece interessante, clica aí no link da descrição do vídeo para que você possa conhecer mais a fundo essa proposta aí e, caso se interesse por ela, fazer o seu agendamento. Outra situação, outra solução que eu apresento para você aqui é um e-book que eu desenvolvi para ajudar você a começar a entender melhor o aspecto emocional da sua vida. Se chama Perceba as Emoções com a Gestalt. Um preço baratinho aí de R$17, para não ser um impeditivo para ninguém. Apenas um filtro ali para curiosos, né, e pessoas que às vezes estão acreditando em alguma ilusão qualquer, certo? Que normalmente os materiais gratuitos acabam atraindo. Então, assim, tem boas opções para começar. Esse é o tempo de assimilação. Você precisa se organizar para enfrentar as respostas que já existem e instalar respostas novas. Não há como fugir disso, certo?
E aqui nesse canal a gente oferece soluções que ajudam você a vivenciar esse momento de uma forma bem tranquila. E um terceiro tempo é o tempo em que você aprende a gerenciar essas respostas que lá existem. Porque se você acompanha bem o canal aqui, você já viu que existem níveis de consciência. Num determinado nível de consciência, você sabe das suas dores. Num próximo nível, você sabe dos seus recursos. Num próximo nível, você sabe gerenciar isso. Você sabe dosar o tanto que está doendo, por exemplo, e que você consegue suportar ali, porque esse é o seu registro, e você emite uma resposta melhor, que não se envolve tanto de uma forma negativa com essa dor, de modo a te paralisar, mas se envolve de um jeito mais ou menos assim, tudo bem, está doendo, está me incomodando, mas eu consigo. Eu entendo como eu me sinto, eu avalio que eu sou capaz de lidar com isso, estou contente com a forma como eu posso lidar com isso. Olha só que bacana. Isso é a verdadeira maestria que você pode atingir aqui acompanhando essa playlist e consumindo os serviços desse canal. Olha só que interessante. Fica o convite para que siga nos acompanhando aqui nessa série ao longo do ano, tá? Porque a gente vai aprofundar cada vez mais essa relação, né? Eu comigo mesmo, você com você mesmo, né? E o que a gente pode fazer a partir disso, certo? Gratidão por você existir e por me assistir. Nos vemos no próximo vídeo.